Agora são 8h38. Vamos para a análise de conjuntura política. O nosso convidado de hoje é o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Ô, Romão, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Romão? Bom, vamos falando aqui inicialmente das frituras mais recentes, né? Neste domingo, o ministro, né, o presidente do BNDES, né, Joaquim Levy, pediu demissão, né? Também o presidente Jair Bolsonaro falou que estava por aqui, né? Ainda fez aquele corte assim, né, da mão no pescoço, né? Só por aqui com o Levy. E também tivemos, né, dias atrás, o corte, né, também a demissão do general Santos Cruz da Secretaria de Governo. A gente pode começar a falar dessa questão do Levy e do Santos Cruz, Romão. O próprio Rodrigo Maia também ficou perplexo, hein? Com também a postura, né, do ministro Paulo Guedes em relação ao Levy, ao presidente do BNDES, né? Parece que está de acordo com o Bolsonaro. Ele vai continuar perplexo, viu? Porque não vai parar por aí, não. Eu acho que o caso do Santos Cruz já estava muito ensaiado, né? Mais ou menos um pouco na linha do que foi aquela primeira saída lá atrás do Bebiano, né? Do Gustavo Bebiano, que foi um cara super importante na campanha do Bolsonaro. E agora tem o caso do Levy, né? Eu acho que o caso do Levy me parece, né, tem muito a ver, primeiro, com o fato de que ele trabalhou no governo do PT, né, mas, por outro lado, também porque havia toda uma expectativa, né, e que isso foi muito colocado na campanha pelo Bolsonaro, de que haveria uma devassa ali no BNDES, análise de contratos, etc., etc., né? E claro que muito disso é bravata, né? Muito disso já foi investigado e a impressão que dá é que é uma demissão um pouco para tentar dizer, olha, quem manda aqui sou eu e esse tipo de ação deve ser feita. Então, eu penso que o bolsonarismo, né, ele está cada vez mais se inclinando para um aprofundamento, né, desse setor mais radical, né, no governo. Eu penso que é isso que nós devemos ver nos próximos dias, né? Eu acho que, por exemplo, a questão da Previdência, né, o fato do Paulo Guedes ter se colocado com muita firmeza, né, contra o relatório do Samuel Moreira, já indica um pouco isso. Quer dizer, a aposta está sendo cada vez mais numa linha de confronto com o Congresso, né? Claro, também resgatando sempre o confronto mais estratégico para o bolsonarismo contra o PT e contra as esquerdas, né? Glauco. Agora, bom dia, Romão. Bom dia, Glauco. A gente tem um movimento, né, nessas duas demissões aí, de uma maior radicalização política, porque no caso, por exemplo, do Joaquim Levy, houve ali um esforço de caracterizá-lo como petista, né? Só porque participou de um governo do PT, a gente sabe que muita gente que participou do governo do PT não é petista, até porque eram governos de coalizão. Mas houve esse esforço, inclusive da parte do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem o Levy era subordinado, e no caso do Santos Cruz também a gente sabe que havia um conflito muito grande entre ele e os filhos de Jair Bolsonaro e o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. Então existe um movimento nessa semana de um pouco de uma radicalização política um pouco maior por parte do governo? Então, eu penso que, veja, essa coalizão meio esquisita que eles fizeram, né, que organiza esse governo, ou que, na verdade, mais desorganiza esse governo, né, porque, como a gente tem falado, a opção do Bolsonaro não foi por constituir uma coalizão político-partidária, né, mas são vários setores aí que se digladiam para ver quem que consegue se colocar com mais força, né, dentro do governo. E o Bolsonaro vai ora para lá, ora para cá, mas ele tem cada vez mais tomado, me parece, né, um posicionamento por uma radicalização dentro do campo do olavismo, né,
onde a família Bolsonaro está muito relacionada a esse campo, ela faz parte desse campo, né? O reposicionamento de alguns desses militares, né? Veja, o general Augusto Heleno, ele desde o começo, né, ele é o grande fiador do Bolsonaro dentro do campo dos militares, né? E ele cada vez mais está assumindo um protagonismo também, né? Então, eu diria que ele é o mais próximo desse campo olavista dentro não só do campo olavista, mas do campo que prega o confronto direto, né, com o PT contra as esquerdas e contra também uma certa postura mais ou menos de negociação com o Congresso, né? O Paulo Guedes, que tentou fazer isso no processo da aprovação da reforma da Previdência, né, do primeiro momento da reforma da Previdência, se colocou muito contrariado com esse relatório que tirou, por exemplo, um dos principais pilares da reforma proposta por ele, que é o regime de capitalização, né? E aparentemente está apostando numa espécie de acirramento dessas posições com o Congresso, né? Eu acho que o caso do Moro, né, acho que nós vamos falar mais disso daqui a pouco, mas o caso do Moro ele é importante nesse aspecto também. Veja que todo esse setor mais radicalizado do bolsonarismo ele tem saído em defesa do Moro no caso do Intercept, né, no caso do vazamento do Telegram do Moro e do Dallagnol e de alguns outros procuradores lá. Então, o modo como se coloca esse campo, né, em conflito permanente, ele pode estar levando a um acirramento cada vez maior das posições para esse campo de maior confronto, que é o campo do olavismo, que é o campo de alguns militares mais radicalizados e que, no fundo, é o campo do Bolsonaro, né? Exato. Você falou no Heleno, né? E a gente lembra que ele reagiu, né, de uma forma intempestiva, né, sobre uma fala do ex-presidente Lula, né, durante a entrevista para a TVT, para a Rádio Brasil Atual, com o Juca Kfouri e o José Trajano. E ele parece que ele bateu na mesa, né? Bateu na mesa e falou que realmente que o ex-presidente, tinha que tomar uma prisão perpétua, onde já se viu ele achar estranha a facada, né, sofrida pelo então candidato Bolsonaro. Ele ficou muito bravo, né? Ele está tendo, como você falou, um protagonismo cada vez maior, né? Sim. Então, ele está tendo um protagonismo de mídia, mas veja, todo o processo de transição, ele foi o grande fiador do Bolsonaro entre esses comandantes militares, né? Veja que o próprio Vilas Boas, que é outra figura-chave aí, né? Ele, que era o comandante do Exército, né? Até a entrada do Bolsonaro, era o comandante do Exército no período Temer, o Vilas Boas, ele tinha uma considerável... Ele gostava de manter um considerável distanciamento da figura do Bolsonaro, né? E no processo de transição, o Heleno, ele faz esse movimento para angariar esse apoio dos comandantes militares. Vamos lembrar que o Vilas Boas hoje é um subordinado, né, do general Heleno, dentro do Gabinete de Segurança Institucional, né? E esse protagonismo agora de mídia, né, vamos lembrar que assim, o Heleno ele tem dado declarações muito fortes, né? Ele está absolutamente articulado com esse bolsonarismo mais maluco, radical, né? Que é o campo do olavismo, que é o campo, por exemplo, do ministro da Educação, né? E que é o campo também com algumas diferenças aí, né? Acho que até em nível de capacidade de liderança do ministro das Relações Exteriores, né? Então, esse campo mais lunático do bolsonarismo, ele tem ganhado cada vez mais força e exatamente num momento em que, com a reforma da Previdência avançando aos poucos no Congresso, né, o debate, digamos, mais amigável, ou pelo menos o debate mais de uma posição de escuta, né, e de negociação com o Congresso,
é fundamental, né? Porque se eles querem aprovar alguma reforma da Previdência, eles vão ter que negociar com o Congresso. Então, isso coloca, eu acho, o bolsonarismo cada vez mais numa situação na verdade, coloca figuras como o Rodrigo Maia, né, que é o cara que está tentando fazer alguma negociação, realmente numa situação de muita perplexidade, porque exatamente no momento de maior negociação, eles colocam uma agenda, continuamente colocam uma agenda que dificulta esse tipo de negociação num campo mais amplo, que é o que eles precisam para aprovar a reforma da Previdência dentro do Congresso. Né? E no lugar do Santos Cruz, a gente tem o general Luiz Eduardo Ramos, que era do comandante aqui do Sudeste, né? Quer dizer, uma outra figura, enfim, bem radical nesse sentido, né? Olha, eu não tenho maiores informações sobre ele, mas o que eu tenho lido é que ele é dessa turma que está na ativa, né? Porque é um general da ativa, não é um general reformado. Ele é o mais próximo do presidente Bolsonaro, né? Então, veja, quer dizer, mesmo dentro eu diria desse agrupamento, né? Bastante restrito que organiza, ou tenta organizar pelo menos o governo, está havendo um movimento de um fechamento ainda maior, né, num grupo mais homogêneo, né, não só ideologicamente, mas mais homogêneo em torno da figura do Bolsonaro. Né? Quer dizer, se o Santos Cruz era uma pedra no sapato do Bolsonaro, porque ele se posicionava de uma maneira um pouco mais aberta a negociações, aberta ao diálogo, não estou fazendo aqui uma defesa do Santos Cruz, né, por favor, mas as acusações do Olavo de Carvalho eram muito nesse sentido. Né? Então, o que transparece é realmente um fechamento cada vez maior num círculo muito íntimo, né? Do Bolsonaro, da sua família, do general Heleno, né? Do Weintraub, enfim, dessas figuras mais do confronto político do que da negociação. Né? São pessoas que não passaram pelo parlamento, né? O governo Bolsonaro tem aí alguns ex-deputados federais, senadores, enfim, que tem que podem ter posições mais à direita, mas passaram por um processo enfim, uma escola de negociação que são os parlamentos, né? Então, o que está se colocando é cada vez mais um fechamento desse círculo político em torno da figura do Bolsonaro e de figuras que não são muito afeitos à negociação, né? Romão, a gente sabe que com a politização do sistema de justiça que vem acontecendo nos últimos anos, o quadro político partidário mudou bastante. Inclusive, um dos efeitos disso foi a eleição do próprio Jair Bolsonaro. Inclusive, um ouvinte aqui pede para a gente comentar uma matéria do UOL dizendo que 19 integrantes com histórico profissional ligado à Lava Jato estão no governo Bolsonaro. Ou seja, é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Não existe outra alternativa a essa altura para o governo Bolsonaro e para a base bolsonarista a não ser defender Moro até o fim? Eu acho. Na verdade, é claro que o Bolsonaro, né, a demora dele em sair a defesa do Moro quando ali no domingo, na semana passada, né, começaram a sair os vazamentos, ela é uma postura de alguém que bom, deixa eu ver o que está acontecendo, qual que é a gravidade disso, né, mas logo depois ele sai em defesa do Moro, porque certamente se percebe, né, nas redes sociais que há uma defesa muito forte do Moro, e que a figura do Bolsonaro e a figura que nesse momento ainda, né, a conexão entre a figura do Moro e a figura do Bolsonaro, ela é vital para a permanência desse apoio popular, né, digamos esses 15, 20% do eleitorado que permanece firme com o Bolsonaro, que se mobiliza para ir às ruas em defesa da Lava Jato ou mesmo do próprio governo, né, do que seriam as reformas, a reforma da Previdência, por exemplo, né? Então, ainda, e veja, mesmo que haja uma situação, mesmo que apareçam, né, áudios ou textos, né, mensagens, troca de mensagens, em que o Moro se comprometa ainda mais no quanto digamos, a lisura, né, a independência, né, a neutralidade do juiz, né, uma parcela muito relevante ainda da população, né, eu diria aí, pelo menos entre 20% e 30%, vai entender que os fins justificam os meios mesmo, né? E que para tirar o PT, né, para tirar o Lula, para tirar
à esquerda do poder, qualquer tipo de ação, digamos, é justificável, né? Então, eu acho que é claro que a gente ainda está no começo desse processo, né? A figura no meio jurídico, né, que não é um meio desprezível, muito pelo contrário, né? A figura do Moro sofreu um desgaste importante, né, nessa semana que passou, mas essa relação entre o Moro e o Bolsonaro, e a permanência dessa relação, ela está muito vinculada, me parece, né, digamos assim, a esse último núcleo do bolsonarismo, que é o custe o que custar, que o que importa mesmo é tirar o PT e era tirar o Lula da eleição, né? Então, eu vejo que isso deve se manter durante um bom tempo, mas o Moro já muito mais uma figura muito mais subordinado ao Bolsonaro, né, do que uma figura, enfim, praticamente inconteste no governo. Então nós estamos vendo aí um fortalecimento da figura do Bolsonaro na relação com o Moro, né? É o Bolsonaro que leva o Moro lá no estádio Mané Garrincha, coloca a camisa do Flamengo, né, um pouco ensina a fazer política, colocando o Moro debaixo do braço para fazer o enfrentamento público, né? Exatamente, foi condecorado, né? Enfim. Exato. Então, só para a gente encerrar a entrevista, vou dar mais um dado aqui de uma pesquisa, né? Dizendo que o Atlas Político, né? Pelo Atlas Político, essa pesquisa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, caiu de 60%, né, de aprovação de imagem positiva para 50,4%. Portanto, o Moro já perdeu aí 10 pontos. Só para a gente encerrar aqui, Romão. Eu acho que é isso. E assim, é claro que a depender do andamento, né, do que o Intercept for liberando ao longo dos próximos dias, pode ficar cada vez mais evidente para parcelas cada vez maiores da população que houve sim um direcionamento da Justiça, que o Ministério Público e o Judiciário, na figura do Moro, estavam articulados, né, numa ação para impedir que o Lula fosse candidato a presidente, né, que eram parciais, sim, na relação, enfim, naqueles 30% que o Moro, né, indica ao Dallagnol para que eles façam a busca, né, quer dizer, essa fala é muito interessante dentro do diálogo entre os dois. Então o Moro indica explicitamente que 30%, e claro, né, 30% daqueles que estavam mais fragilizados politicamente no momento, que era exatamente o campo da esquerda e do PT, fossem aqueles para o qual as investigações deveriam se direcionar. Então, muito embora uma grande parte uma parte expressiva da população ainda entenda, né, que a Lava Jato, de maneira geral, pode ter sido positiva no sentido de mostrar como é que se davam relações entre setores da política e setores do mercado, né, das empresas, das grandes empresas no Brasil, e financiamento de campanha e assim por diante. Por outro lado, esse cada vez maior comprometimento do próprio Moro, né, com a parcialidade da justiça, isso pode levar, sim, a um desgaste cada vez maior da figura do Sérgio Moro. Perfeito. E, de fritura em fritura, né, há uma perda do protagonismo dele no governo, né? Então, eu não acho que esse casamento aí, né, para usar aí os termos que o Bolsonaro gosta de usar, entre o Moro e o Bolsonaro, talvez ele seja eterno enquanto dure apenas, né? Então, é o que nós vamos ter que acompanhar nos próximos dias e aguardando as liberações dos próximos áudios aí e mensagens trocadas pelo Telegram de Moro e Dallagnol. Tá certo. Romão, muito obrigada aqui pela sua participação. Grande abraço. Abraço, bom dia para vocês. Bom dia. Falamos aqui com o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas.